Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre ensino, pesquisa e mercado de trabalho, com o professor Dr. Paulo Henrique Buscariolo. Paulinho, então vamos falar um pouquinho mais agora sobre o tecnólogo, né? O tecnólogo que tem essa formação superior na FATEC. Como que ele atua, qual é a diferença, quais são os diferenciais do tecnólogo? Beleza. Muito bem. Bom, como eu já havia dito, o curso de tecnologia ou a formação do tecnólogo, ela é uma formação nova no Brasil, por isso ela não é muito conhecida. Então, muitas vezes as pessoas confundem que um tecnólogo ele é técnico. Não, na verdade, existe o curso técnico, né, que são dados, os cursos técnicos são ministrados pelas ETECs, que são as escolas técnicas, né, que pertencem... não é um curso superior, não. É aquele que fez, vamos dizer, aquele que era o antigo ginasial, né, o que tem o curso até... Seria o ensino médio profissionalizante. Seria o ensino médio Ensino hoje, médio sim. Profissionalizante, na verdade, o curso técnico. Sim. Que são as ETECs. As ETECs são escolas técnicas, né? Elas também pertencem ao Centro Paula Souza, que é a autarquia que mantém as ETECs e as FATECs. Muito bem, então, saindo do curso do ensino médio, né, vamos dizer assim, profissionalizante ou acadêmico, que era o antigo colegial, né, na nossa época, né? Por isso que eu quis deixar assim mais claro para as pessoas entenderem melhor, né, que é o antigo colegial, hoje o ensino médio, então ele também tem o curso técnico que é substituído por esse período. Exatamente, o ensino médio... Tem a da faculdade, da FATEC já é o superior. É o curso superior. Então, aí o que acontece? A partir do momento que o aluno saiu do ensino médio, ele pode optar por 3 modalidades de curso. Então, vamos falar um pouquinho das outras para eu entender maior diferença entre a FATEC. O aluno ele pode escolher o bacharelado. Então, você é engenheiro, você é bacharel em engenharia, certo? Ele pode escolher licenciatura. Licenciatura, normalmente, voltado mais para a área de atuação como professor, mas normalmente é em geografia, em história, matemática, né? Então, ele se licencia, ele é licenciado, né? E também é curso superior. E, por último, o curso de tecnologia. Então, são as 3 formações possíveis. E o curso de graduação é que bacharel ou licenciado ou tecnólogo, ele vai ter um grau, ele vai se graduar, por isso ele é graduação. Então, ao final do curso, ele é graduado naquilo que ele se formou. Bom, e aí temos essas 3 modalidades. Muito bem, qual que é a diferença? Então, quando você se forma bacharel, normalmente você tem um curso com uma carga horária, em média, de 3.000, na verdade, às vezes alguns cursos 2.800 a 3.600 horas. Que trocando em anos daria aí aproximadamente de 4 a 6 anos, dependendo do número de aulas que ele tem. E ele vai se formar normalmente com várias disciplinas, né, de várias áreas. Ele tem as disciplinas básicas e as disciplinas de várias áreas. Então ele, na verdade, ele não se especializa diretamente em uma área. Ele se forma bacharel e aí, um exemplo, bacharel de Direito, ele fala, ele vai atuar na área civil, ou ele vai atuar na área criminal, ou ele vai atuar no direito de família. Ele acaba se especializando depois disso. Mas ele é generalista, vamos dizer assim. Perfeito. Ele escolhe o que ele quer. Um exemplo também é a medicina. Então, um médico hoje, que é bacharel em medicina, ele demora, após a faculdade, ele vai fazer a faculdade dele, que demora por volta de 8 anos, aí depois da residência, quer dizer, ele demora de 8 a 10 anos para poder atuar profissionalmente um médico, né? Então isso é o bacharel, então que seria em Direito, o bacharel em Engenharia, o bacharel em Medicina, né? O bacharel em Odontologia. E aí depois a licenciatura, que é até um pouco mais fácil de diferenciar. Por quê? Porque tanto o bacharel como o tecnólogo, ele é mais para a área profissional mesmo. Sim. E o licenciatura não, já é mais para a área de educação mesmo. Ele gosta de história, ele gosta de geografia, ele gosta de pesquisa, tal, ele pode se licenciar. Então, e o tecnólogo? Aí que tá. O tecnólogo, ele tem disciplinas básicas, mas disciplinas básicas voltadas para o que ele vai fazer.
e ele tem disciplinas específicas voltado para a área que ele está focando. Então, o tecnólogo ele acaba tendo, num menor espaço de tempo, normalmente um tecnólogo, pelo menos da FATEC, demora 2.400 horas, ele tem num menor espaço de tempo, ele se forma mais especializado naquilo que ele vai atuar. Por quê? Porque ele tem um número de disciplinas específicas maior do que o bacharel. Perfeito. Porém, ele se forma naquela área. Então, logicamente, são formações diferentes. Cada uma tem a sua importância. E o grande diferencial do tecnólogo é que ele tem práticas para o mercado de trabalho. Então, ele se forma e se especializando, focando a matriz curricular, ou seja, as disciplinas, tem um foco numa formação específica. Exemplo, construção naval. Ele vai trabalhar na área de construção naval. Outro exemplo, sistemas para internet. Ele trabalha voltado para o desenvolvimento de sistemas para internet. Ah, mas esse profissional nunca mais vai poder fazer mais nada? Não, ele pode se especializar em outras áreas. Ele pode fazer o que a gente chama de pós-graduação. Essa é a questão. Eu sou tecnólogo, então eu fiz pós-graduação, que aí é você continuar estudando, por isso que é o pós-graduado, né? E aí, o tecnólogo pode também fazer especializações em outras áreas e também se especializar em outras áreas. Eu costumo dar um exemplo, só que é um exemplo hipotético, tá? Como eu comentei, um médico demora hoje, vamos dizer assim, sempre sonhou em ser pediatra. Ele demora quanto tempo para ele ser pediatra? De 8 a 10 anos, entre a faculdade, residência e tudo. Se existisse, não existe, porque a área de medicina é uma área da biologia e normalmente o tecnólogo se forma na área de tecnologia. Então, não existe esse exemplo que eu vou dar. Mas, se existisse um curso de tecnologia em pediatria, em 3 anos ele seria pediatra. Só que ele só poderia ser pediatra. Ele não poderia atuar em nenhuma outra área. É diferente da medicina, que ele faz a medicina e depois ele escolhe, lógico, ele já tem uma tendência ao que ele quer, mas depois ele escolhe e se especializa naquilo que ele vai fazer. Aí esse exemplo para nós é uma coisa, né, que como você falou, que não existe, mas tem determinados países que tem essa formação mais rápida. Na Europa, normalmente, eles têm uma formação lá também de 3 anos, que é parecido com o tecnólogo, e normalmente emenda o mestrado junto. Eles têm uma formação continuada. Então, hoje em dia, muitas faculdades, depois do Tratado de Bolonha, que é um tratado que foi feito na Europa, a maioria das faculdades hoje empregam um curso de 3 anos, que é uma formação parecida com o tecnólogo. Isso que eu falo, no Brasil ela é nova, mas no mundo ela é muito conhecida, o curso de tecnologia. Né? E é um grande diferencial, por quê? E o motivo porque a facilidade dele conseguir um emprego, porque ele sai especializado numa área. Então a gente vai falar um pouco também, Júnior, sobre essa questão do ensino, né? Sobre o diferencial da educação. Acho que é importante, acho que nós vamos falar sobre isso também depois. Mas é um grande diferencial para o jovem ele estudar. E infelizmente, né? Infelizmente no nosso país, nós estamos tendo uma grande evasão no ensino médio. O aluno, ele principalmente na escola pública, né, no ensino público, ele acaba se formando no ensino fundamental, ou seja, hoje até o 9º ano, e muitos nem vão para o ensino médio, alguns abandonam no ensino médio. Então ele nem chega à possibilidade de fazer uma faculdade. Nós estamos falando de FATEC, certo? A FATEC é uma faculdade pública. Ele não paga, é gratuito e é um ensino de qualidade. Então, ele acaba não tendo a oportunidade de prestar um vestibular, de fazer um curso na FATEC que poderia mudar a vida dele. E, infelizmente, existe um gap entre, hoje, o ensino fundamental e a faculdade. Muitos abandonam. Por quê? Precisa trabalhar, às vezes o pai está desempregado, o filho tem que ajudar, e outros motivos. Então, infelizmente, é um problema que nós vivemos no nosso país.
Há pouco tempo foi feito aqui na nossa cidade, né, o Plano Municipal da Educação, que ele acompanha o Plano Nacional da Educação. E esse foi uma questão levantada de extrema importância. Embora não seja um problema municipal, né, o ensino médio, ele já é realmente do Estado, mas é muito importante fundamentar o aluno dele continuar a estudar, ele ir para o ensino médio, depois ele fazer a faculdade, que aí sim, ou até o curso técnico, aí sim ele vai ter um diferencial profissional, que isso é muito importante para o mercado de trabalho. Então esse é o grande ponto do diferencial, ele ter uma formação profissional. O Brasil, nós vemos aí em vários jornais aí a questão do desemprego, aumentou o índice de desemprego, mas esse emprego que aumentou o índice são empregos que infelizmente não necessitam de mão de obra especializada. Por exemplo, veja bem, eu não tiro importância de nenhum emprego, porque o emprego é muito importante. Sim. Mas ele não são empregos que normalmente não requerem uma mão de obra especializada. Sim. Então no Brasil ainda há muitas vagas para empregos, sim, mas normalmente, inclusive falta mão de obra especializada. Então esse é o grande diferencial. O aluno às vezes não quer fazer uma faculdade, faz o curso técnico. E até eu acredito que no Brasil, como você falou, que esse incentivo ao curso superior de tecnologia é mais recente. Sim. E por quê? Porque, vamos dizer, se voltou a isso no ensino? Porque justamente pela falta desse profissional qualificado. Sim. No mercado de trabalho. Então, o que nós tínhamos, né, o formado lá, o engenheiro, por exemplo. Tem o engenheiro e depois tinha o pessoal de obra. Sim. Faltava os tecnólogos, né, de diversas áreas que hoje já começa a existir e a gente percebe que falta mesmo, falta o profissional mais gabaritado. E é interessante, você tocou num assunto interessante, porque hoje nós temos, porque uma das características do tecnólogo, ele acaba durante a formação também tendo uma formação de liderança. Nós temos várias empresas aí, inclusive empresas parceiras da FATEC, porque a FATEC, além de formar, ainda ela também tem um programa de estágio que encaixa esses alunos aí para fazer estágio em empresas da nossa região, São Paulo, no Brasil, pelo Brasil todo, né? E a gente conhece vários tecnólogos que eles lideram grupos de engenheiro. Sim. Por quê? Porque o engenheiro, sim, ele tem uma formação mais técnica para atuar num projeto, né? Inclusive, às vezes, um tecnólogo em construção naval ele tem uma limitação. Ele não pode assinar o mesmo tipo de embarcação que um engenheiro naval poderia assinar, né? É que nem um tecnólogo na parte de eletricidade. Ele pode assinar projetos de eletricidade, mas ele tem um limite de quilowatts para assinar. Porém, ele tem um perfil de liderança, ele tem um perfil pragmático, ou seja, na atuação efetivamente. É interessante essa observação. E realmente faltava, é o que você falou, o engenheiro não tem. Então aí você tem o engenheiro, o mestre de obras, por exemplo, numa obra, e depois a formação básica, né? Que é importante também. Porém, quando a economia sofre, esse tipo de emprego, infelizmente, ele é o primeiro a ser descartado. E além disso, eu acho que não só aquele que vai em busca do emprego, mas por esse fator, como você falou também, de liderança, de aprender um pouco mais sobre a gestão do negócio, muitos se tornam empreendedores. Sim. Muitos passam a ser empresários, né? Passam a eles a tomar conta de um novo negócio. Sim, exatamente. Muitos deles acabam abrindo um pequeno negócio ou uma empresa de consultoria e acabam atuando também ou seja, no corporativo, né? Acaba criando uma Você empresa. Até foi um exemplo disso. Exatamente. No início, que você falou que tornou-se um comerciante capacitado, né? Com conhecimentos técnicos, que diferenciou você de outros profissionais, que eram simplesmente comerciantes ou às vezes só técnicos.
Eu acho que foi para mim, realmente, no meu caso, aí na minha empresa, vamos dizer assim, foi um grande diferencial. Porque o que existia no mercado eram algumas empresas na área de informática, ou TI, mas não tinha uma mão de obra especializada, né? Então não tinha um conhecimento prévio, né? Então você deparava com um problema, esse problema resolve assim. Não, tem que ter um motivo para esse problema estar ocorrendo, né? Então, tecnicamente, você sabe o que está causando aquilo e aí você consegue resolver mais rápido. Então, isso realmente é um grande diferencial. Na empresa, a pessoa com um emprego pode progredir melhor numa carreira. Se ele abre uma empresa, ele vai ter um diferencial no mercado, porque a grande questão é se diferenciar dos demais. Não adianta você abrir hoje, nós temos muitas farmácias, nós temos muitos restaurantes, nós temos várias empresas, nós temos vários engenheiros que atuam na mesma área sua. Qual que é a grande questão? O diferencial competitivo. Né? Ele oferecer algo a mais, um produto melhor, porque nós sabemos que a qualidade hoje no serviço, a qualidade no produto, já não é um diferencial. Ele já é necessário, se faz necessário. O diferencial ele acaba sendo no atendimento, ele acaba sendo no pós-venda, né? Na assistência e na solução do problema. Porque nós sabemos que problemas podem ocorrer a qualquer momento. E aí a solução tem que ser eficaz, né? Sim. Muito bom, Paulo. Isso mostra bastante, né, o quanto abre a cabeça da pessoa, o quanto muda a visão, né, de um jovem que entra, por exemplo, num curso superior técnico da FATEC. Curso tecnológico. Tecnológico. E esses cursos nós vamos falar daqui a pouco, que nós estamos terminando aqui já o segundo bloco, sobre justamente o público que procura a FATEC, o público que poderia procurar mais a FATEC, porque logo nós temos as inscrições, né, de vestibulares da FATEC. Já estão abertas as inscrições, inclusive. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Perfeito. Até mais.